Olá, professor, seja muito bem-vindo à nossa primeira lição da Escola Bíblica sobre as cartas às igrejas do Apocalipse. Essa lição que tem como intenção caminhar exclusivamente nesses primeiros capítulos do livro de Apocalipse, que tem como nome geral, né, as cartas de João, cartas de Cristo às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse. A nossa escolha por caminhar inicialmente só nessas cartas, ela é definida a partir da amplitude do livro do Apocalipse, que é muito denso, muito complexo, e nós íamos acabar tendo que acelerar, porque só nessas cartas, só nesses 3 primeiros capítulos, nós já temos ensinamentos profundíssimos, nós temos lições profundas. Então, nós escolhemos, a partir do nosso editorial, trabalhar somente esses 3 primeiros capítulos, somente essas 7 cartas de João, focando exclusivamente nas 7 cartas, não adentrando no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. E nós temos muita alegria, nós somos muito felizes por ter feito essa escolha, porque nós vimos que, de fato, é um texto maravilhoso, denso, complexo e com muitas lições para a igreja atual, muitas lições para os nossos dias, muitas lições para as nossas vidas. Por isso, durante esse próximo trimestre, nós iremos acompanhar e caminhar por Éfeso, Tiatira, Pérgamo, iremos dar uma passada em Herápolis e, consequentemente, todas as demais cidades que compunham essas principais vias, rotas, cidades, povoados, organizações políticas do sistema romano ali na região da Ásia Menor durante o primeiro século. Então, já pega a sua revista, você que é professor. Essa aqui é a nossa revista para professor, vou chegar bem pertinho, não sei se vai desfocar, não, desfocou um pouquinho, mas não tem problema. Aqui, ó, essa é a nossa revista desse trimestre, a revista para professor. Lembrando que a revista para professor, ela vem sempre subsídios, né? Essa parte em amarelo aqui, tá vendo? Essa parte amarela, ela é subsídio exclusivo para os professores, né? Por isso que é importante você adquirir a revista de professor. E também aqui fica o convite para você nos ajudar nessa missão de propagar a escola bíblica. Existe um jargão antigo que diz que crente que frequenta a escola bíblica não dá trabalho, né? E de fato é verdade. Por quê? Porque a escola bíblica é essa base sólida, esse substrato que sustenta, dá força, crescimento para o cristão. Porque é um ambiente organizado intimamente para o ensino, para o aprendizado da palavra. Por isso, nos ajude a divulgar. Nós, da Editora Kalel, nós amamos a escola bíblica e tentamos lançar todos os trimestres lições que venham conversar ou atender demandas exclusivas da nossa igreja, do nosso tempo, do nosso momento histórico, das nossas cidades, dos nossos povos. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos em todos os estados do Brasil e queremos, de alguma forma, cooperar com a sua igreja local. Então, você que já pega as nossas revistas, eu quero te convidar a divulgar nas suas redes sociais, divulgue essas revistas também com seus amigos, com os conhecidos. E você que é professor, tira uma foto ali, você que tem Instagram, tira uma foto da sua classe, marca lá, @KalelEditora, que nós iremos repostar todo domingo ou toda segunda-feira essas escolas bíblicas, todo mundo que de alguma forma nos marcou ali na escola bíblica. Nós vamos repostar o pessoal, então corre lá, faz isso, tira uma foto com a tua turma, tira uma foto com o teu grupo de escola bíblica, marca lá, @KalelEditora. Vamos para a lição? Nós iremos caminhar hoje na lição 1, na primeira lição, que tem como objetivo fazer um panorama do que era a Ásia Menor. Quando a gente fala em Ásia, né, sobretudo a Ásia Menor, muitas pessoas têm em mente a Ásia atual, né, ou o continente asiático como um todo, a China, o Oriente, né, esse Oriente distante. No entanto, é importante, antes de tudo, nós entendermos o que é a Ásia Menor. A Ásia Menor é essa porção do mundo que nós conhecemos como Oriente Próximo, que fica ali próximo ao Mediterrâneo, ali na divisa, ali um pouco antes, no sentido ocidental, um pouco antes do Mar Negro, próximo ao Mar Adriático, que tem essa conexão marítima em rotas viárias, tem essa conexão com todo o mundo antigo, fica ali à cerca de Roma, próximo à Grécia, enfim. É esse lugar que é a atual Turquia, né? Que é sobretudo essa parte asiática da Turquia. Lembrando que o país da Turquia ela tem
essa peculiaridade de estar tanto presente no continente europeu, como de igual modo presente no continente asiático. Então, essa porção asiática na costa para o Mediterrâneo é conhecido como Ásia Menor, desde a antiguidade. E esse lugar ele foi habitado por muitos povos. Desde o início ali, desde as primeiras civilizações, vários foram os povos que habitaram ali, que ocuparam aquele lugar. Houve alternância de ocupação, alternância de domínio, alternância de governo, consequentemente, uma miscigenação de culturas, povos e visões de mundo. Quando João escreveu ao fim, ao apagar das luzes do século I, essa carta, essas 7 cartas, as 7 igrejas presentes na Ásia Menor, é importante a gente entender isso, que essas 7 cartas foi direcionada às cidades da Ásia Menor que estava sustentada, igrejas que estavam sustentadas, vivenciando nesse contexto de mundo, um contexto de mundo do primeiro século, sob a dominação romana, no entanto, cheio de peculiaridades próprias do seu tempo. Então, a primeira lição, ela tem como objetivo fazer essa abordagem, essa organização, essa demonstração, essa apresentação do que foi o primeiro século, do que foi a Ásia Menor durante o primeiro século e, consequentemente, quais eram os dilemas, as abordagens, as apresentações presentes nesse lugar. Eu sempre faço questão de deixar para você aqui um texto-chave, como de igual modo deixo para você a sabedoria diária e deixo sempre o mesmo conselho. Você, professor, utilize essa sabedoria diária como um devocional diário. Utilize cada versículo proposto, ou cada porção das escrituras aqui proposto para preparar o coração da sua turma, o coração da sua classe para receber a aula que vai ser aplicada na sexta-feira, na terça-feira, no domingo, enfim, seja qual for o período, use isso para ir já ambientando os seus alunos sobre o que será a lição. Então, aqui está organizado, por exemplo, a sua escola bíblica é na terça, começa da quarta, aplica lá, ó, quarta, manda um áudio, manda um vídeo para os seus alunos, cria um grupo no WhatsApp com todos os seus alunos ali, e aí vai cada dia aplicando, fazendo pequenas aplicações, pequenos devocionais a partir de cada porção das escrituras proposta aqui, porque quando você chegar na sua classe, na aula, eles vão estar muito mais ambientados, muito mais preparados para participar deste momento. Então, é muito importante você fazer isso. É fantástico. Todo professor que aplica isso de forma devocional tem um resultado muito bom em classe de aula. A leitura bíblica, apesar da lição ser sobre as cartas do Apocalipse, a leitura bíblica da primeira lição, ela está lá em Atos. A gente lê Atos 19, do 1 ao 12, que vai falar sobre a viagem de Paulo, falando sobre as viagens de Paulo, como é de praxe ali em Atos, né? E aqui ele está falando sobre, uma apresentação sobre o que foi essa caminhada, a chegada e a plantação das igrejas ali na Ásia Menor. Lembrando que diversas foram as cartas escritas a essas cidades. Nós temos, por exemplo, a carta aos Efésios, escrita por Paulo, e nós temos a carta aos Efésios, escrita ali por João também no Apocalipse. Nós temos, por exemplo, a carta aos Colossenses, que apesar de não ter a carta aos Colossenses nas cartas do Apocalipse, Colosso era uma cidade ali daquela região, né? Nós temos a carta aos Tessalonicenses, as 2 cartas aos Tessalonicenses, apesar de Tessalônica pertencer, tá um pouco mais acima, tá um pouco ali mais já no continente europeu, mas é bem acerca ali, bem próximo, era um entreposto importante para se adentrar na Ásia Menor. Está muito próximo ali de Troade, muito próximo ali da Istambul moderna, que era Constantinopla na época, posteriormente, né, mas que ficou conhecida como Constantinopla. Mas essa carta aos Tessalonicenses também tem muito o que falar sobre a realidade da Ásia Menor do primeiro século, e consequentemente a escolha vem disso, para mostrar o que era esse lugar, quais eram os dilemas, o que isso representava, né? Aqui nós citamos, eu vou destacar aqui principalmente o verso 9, olha só o que Paulo fala no verso 9. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos,
disputando todos os dias na escola de Tirano. Aqui a gente está falando sobre o período em que Paulo estava evangelizando na cidade de Éfeso e estava lá em Éfeso evangelizando, discipulando, ensinando em uma escola que ficou conhecida como Escola de Tirano, que era uma escola onde várias pessoas, filhos de pessoas importantes, pessoas de todo o império, eram enviados para serem educados, como um internato ou um ambiente hoje muito parecido com o que a gente tem de escola ou seminário. Esse relato é extremamente importante porque aqui a gente está falando de Éfeso, uma das principais cidades do Império Romano durante o primeiro século, e aqui nós temos uma característica muito própria, onde Paulo, renegado, com vários problemas durante os 3 meses que ele ficou tentando ali falar na sinagoga, optou por ensinar secularmente, ensinar no ambiente secular sobre as maravilhas de Deus, e ali ficou pregando durante alguns anos, pregando o evangelho, disputando, falando o que Cristo tinha feito e sobre o seu sacrifício, né? O objetivo, professor, ele é muito claro, você precisa ser certeiro nele. Por quê? Justamente para ter esse contrapiso, né? A gente construir esse alicerce onde todas as demais lições vão ser sustentadas. É importante os seus alunos entenderem o que era a Ásia Menor no primeiro século, para a partir disso eles caminharem, se desenvolverem e absorverem ao máximo a lição. Amém? O objetivo é o seguinte: antes de conhecermos os ensinamentos presentes nas cartas direcionadas às igrejas da Ásia Menor, é fundamental compreendermos todo o contexto histórico e filosófico dessa região. Isso é muito importante você ter em mente durante a aplicação da sua aula. A introdução você pode estar lendo com os seus alunos, né? A introdução ali, ela faz uma pequena abordagem, uma apresentação bem introdutória do que era a vida de uma pessoa comum no primeiro século ali na região da Ásia Menor. O primeiro tópico, ele tem como objetivo traçar uma linha histórica sobre o que era a Ásia Menor. Primeiro, partindo da Ásia Menor na Antiguidade. Professor, se for possível, a gente vai disponibilizar para vocês os slides. Você entra no site lá, editoracalel.com.br/recursos, que você vai ter ali acesso aos nossos recursos, aos nossos slides, a esse vídeo, também é postado ali. E aí, o que é importante você seguir essa sugestão aqui? Localizar-se no mapa é muito legal, é muito importante para a pessoa entender as distâncias, porque senão às vezes fica muito vago. Você está falando da Galácia, você está falando de Tessalônica, você está falando de um monte de lugar que não são cidades comuns ou não existem mais essas cidades com esse nome. Então as pessoas ficam muito perdidas geograficamente falando. Então pegue um mapa, comece a sua aula com um mapa e demonstre exatamente onde fica a Ásia Menor, se possível risque ou use uma imagem no data show ali, deixa marcadinho o que era a Ásia Menor. Lembrando que ela começa ali a partir do Bósforo, né, o istmo de Bósforo ali, e vai passando até ali alguns quilômetros para dentro do continente, a Turquia atual, né, vai até Izmir, né, que é uma cidade muito importante da Turquia atual, e vai passando até lá embaixo ali. Ela é essa porção de terra que fica na entrada do Mediterrâneo ali para o Bósforo até Izmir, ali para dentro, um pouco mais para dentro do continente. Ok? Que a Izmir atual era a Esmirna nos tempos bíblicos. Essa geografia, essa localização geográfica é muito importante porque nós precisamos, e aqui a primeira colocação, professor, é justamente isso. Uma pequena lista ali, tem no subsídio de professor, a apresentação de uma pequena lista do que era, qual era o papel social, o papel cívico, o papel geográfico, até o papel militar da Ásia Menor. Primeiro ponto, ali era uma rota comercial e militar muito forte. A Ásia Menor abrigava importantes rotas comerciais que conectavam o Mediterrâneo, a Mesopotâmia, a Ásia Central, facilitando o intercâmbio de bens, ideias e culturas. Lembrando que esse istmo, né, o Bósforo ali, o Estreito de Bósforo, perdão, o istmo não, o Estreito de Bósforo, era aquela região onde todo mundo que estava aqui na parte europeia ali do Mediterrâneo, no Império Romano, né, na Itália, vindo até de outras regiões da África,
como Cartago, até vindo também de outras regiões ali um pouco mais para baixo dentro do Mediterrâneo, Creta, Líbano. Eles, às vezes, ao invés de sair por terra para caminhar durante quilômetros, desafios geográficos, muito mais complexo e perigoso, se fazia uma rota comercial de navio, passando e margeando ali e entrando a partir do Estreito de Bósforo para se chegar mais profundo na Ásia Central, indo até facilitando a entrada na Capadócia, de quem estava vindo ali da parte da Europa, e se aprofundando ali mais no continente, tanto o continente asiático, quanto nas profundidades do continente europeu também, mais na parte oriental do continente europeu. Essa passagem era muito importante, né? Ficou conhecido como, essa ligação ficou conhecido como o Mar de Mármara, que até hoje tem esse nome, devido a uma pedra específica que tem ali, né? Esse tipo de granito que tem naquela região ficou conhecido a partir disso. Essa região, além de tudo, era uma região muito rica comercialmente falando. Você tinha, além da Mármara que eu já citei, do mármore que eu já citei, presente também, você tinha um travertino, que era um outro ali principal, sobretudo na região de Herápolis, de Laodiceia, você tinha esse travertino, que é uma pedra, um tipo de mármore muito endêmico daquela região e muito precioso, muito caro, que era exportado para várias nações, até para o Egito era exportado esse travertino. Além disso, você tinha uma importância estratégica. A Ásia Menor era extremamente estratégico para o controle das rotas comerciais, militares e de invasão. Aquela região era muito importante porque os invasores que tentassem vir da Ásia Central optariam por passar por ali, né? É até um fator histórico que nos mostra isso, é a gente observar que a Guerra de Troia, a famosa Guerra de Troia, narrada por Homero, lá no século VI, século VII, quando foi narrado, né, ela é muito anterior a isso, quando ela foi narrada, documentada por Homero no século VI para o século VII, a Guerra de Troia acontece ali, é nessa região da Ásia Menor, numa cidade um pouco mais próximo mesmo ali, do Estreito de Dardanelos, né, do Estreito da entrada para o Bósforo. Esse Estreito de Dardanelos ficava uma cidade que posteriormente ficou conhecido como Troade, onde é citado nas escrituras, mas era conhecido como Troia. Ali, hoje ainda se tem um sítio arqueológico bem escavado, bem bonito, que nos demonstra o que era a vida daquela cidade e nos demonstra um pouco do passado. Essa Guerra de Troia foi uma organização, né? A parte mística que a gente tem disso tudo é que foi a partir do roubo de Helena, feito pelo príncipe troiano, mas que a gente sabe que provavelmente a intenção era de dominação mesmo, né? Como todas as guerras são, a intenção é de dominação daquele estreito, porque quem comanda aquele estreito ali, quem comanda o Dardanelos, comanda toda a entrada para o profundo da Ásia Menor. Então, além de para a Ásia Central, além de toda essa parte da rota comercial, você tem esse background, esse pano de fundo dessa área de dominação de rotas, cobrança de impostos, um pedágio pela passagem, dominação militar, consequentemente. Então, a Ásia Menor é esse ambiente, esse caldeirão de movimentação, essa avenida antiga que culturas, povos, todo mundo ia passando ali. As dominações começaram na Ásia Menor, e esse ponto é muito importante, né? Aqui eu estou no tópico no 1.2, no subtópico 2. É muito importante a gente observar também a cronologia das dominações. Quem foram os povos que dominou ali? Por quê? Esses povos moldaram a forma de viver, né? Essa aglutinação de culturas, de dominações, moldou consequentemente uma cultura muito peculiar, com cultos endêmicos, muito específicos ali da região da Ásia Menor, né? A gente pode rastrear nos primeiros vestígios arqueológicos ali, lá há 3.500 anos, 3.700 anos, há pelo menos uns 3.700 anos, 1.700 a.C., a gente tem os primeiros sítios arqueológicos, ou pelo menos os mais antigos aos quais a gente escavou, que eram de origem hitita. Essa informação é muito importante, porque os hititas, eles dominaram toda essa região que ficou conhecida como região do Levante, vindo desde o Egito, ali da ponta do Egito,
ali próximo ao Mar Vermelho, passando por todo Israel, Líbano, Síria, indo até na divisa ali, próximo à Capadócia, né? Os hititas começaram ali no norte da África, era uma cultura mais específica ali da região do Levante, foram se desenvolvendo, se tornaram conquistadores, conquistaram vários impérios, entre eles, durante um tempo, governou o Império Egípcio. Por fim, dominaram e entraram na Ásia Menor. Entraram na Ásia Menor e dominaram a região, foram os primeiros grandes dominadores, os primeiros grandes conquistadores ali da Ásia Menor. Os hititas são importantes, a citação deles, porque a influência dos hititas, apesar de terem sido os primeiros dominadores ali, 1700 a.C., essa influência perdurou eternamente ali. Posteriormente, 1700 anos passaram, no tempo de Paulo, no tempo de João, você ainda via resquícios dessa cultura hitita. Só para citar aqui, vai ser citado de forma ampla nessa lição, mas a forma do culto da Diana de Éfeso, da Artemisa de Éfeso, ela era uma forma muito peculiar de Éfeso, não obstante ela ser conhecida como a Diana de Éfeso, porque ela destoava da Diana romana, da Artemis grega. Por quê? Porque ela era influenciada profundamente por uma deusa hitita conhecida como Cibele. A Cibele, ela foi adaptada pelos helênicos, pelos povos helênicos, só mudaram o nome, mas mantiveram algumas características peculiares da Cibele na Diana de Éfeso. Um exemplo disso que a gente pode dar é a sua relação com a fertilidade. Tanto a Diana romana quanto a Artemis grega, ela era uma deusa virginal, era uma deusa mais ligada à caça, mais ligada à natureza. Já a Diana de Éfeso, a Artemis de Éfeso, ela tinha uma relação íntima com o culto da fertilidade, né? Você tem aquela estátua clássica, se você pesquisar aí na internet Diana de Éfeso, você vai ver uma estátua clássica dela com os braços para baixo e um monte de protuberâncias assim no seu seio, né, no seu busto, que naquilo ali, na verdade, são testículos de boi, como um símbolo de fertilidade. Ela carrega milhares de testículos de boi pendurados no seu peito, no seu busto, para representar o seu dom principal, que era a fertilidade. Então, vai ser muito falado aqui, né? Mas eu citei só para exemplificar o quão peculiar foi, o quão poderoso foi essa influência hitita, só que ela não perdurou para sempre, né? Posteriormente, os hititas, eles já foram influenciados, eles já foram dominados e diluídos ali por outros povos, e por fim, você tem uma dominação por Ciro o Grande. Ciro o Grande foi quem trouxe ali uma estabilidade profunda para aquele povo. Você tem uma influência muito grande assíria, muito grande dos povos medos ali, porque depois eles dominaram durante as grandes guerras gregas, a partir ali do século o século VI, o século VII, o século V, essas guerras gregas que aconteceram, né, as guerras com Esparta, as guerras de Maratona, do Peloponeso, todas essas guerras que sucederam, automaticamente influenciou a dominação naquela região, porque, como eu disse, a Ásia Menor é esse corredor. Os povos ali do Levante, os povos que estavam no Oriente Médio, para chegar ali, para dominar a região de Tessalônica, a região grega, para dominar a região de Roma, tinha que passar nesse meio que era a Ásia Menor, seja de barco, seja com batalhões passando por terra, mas era essa passagem, consequentemente, virou um ambiente de dominação, né? E a gente vê isso na figura de Ciro, que foi o grande dominador ali, e plantou muitas colônias mesmo, influenciando ainda mais, tanto pelos os dominadores medos que vieram, quanto os dominadores persas, quanto os dominadores assírios que vieram, moldaram essas culturas ali da região mesopotâmica, moldaram muito, a partir do século VII, século VIII, essa forma de organização e cultura da Ásia Menor. Posteriormente, nós temos uma figura que foi assim extremamente importante para organizar,
para definir a cultura nos moldes aos quais nós conhecemos no primeiro século e, consequentemente, nós conhecemos ali na Bíblia, né, que foi Alexandre o Grande. Ele foi uma figura muito importante porque lembra que eu falei que Tessalônica está ali bem pertinho, né? E Tessalônica, ela é bem próximo ali da Macedônia, né? Da região da Macedônia do Norte, da Macedônia. Ali que começou o império do Filipe, né? O pai do Alexandre. O Alexandre o Grande nasceu ali e dominou todo mundo conhecido da sua época, né? Onde tinha espaço para dominação, Alexandre foi lá e dominou. E Alexandre, ele foi extremamente importante porque foi ele que definiu as bases daquilo que a gente vê como cultura, como organização social, como organização cultica, por que não, né? A partir dos relatos das cartas, tanto as cartas de Paulo quanto as cartas de João, às igrejas da Ásia Menor. Alexandre, a partir do século IV, entrou com tudo, foi lá, dominou. Você tem várias passagens de Alexandre na Ásia Menor, vários relatos históricos de Alexandre o Grande indo às cidades, fazendo cultos, erguendo templos, dominando. A sua dominação não foi tão violenta na Ásia Menor, porque ele sempre, naquela perspectiva de helenização, ele trabalhava, né, a parte mais política. Se fosse necessário guerra, ele era muito bom nisso, não obstante ter conquistado todo o mundo conhecido da sua época, mas ele fez muita parceria ali e várias cidades, vários povos da Ásia Menor, eles entendiam Alexandre o Grande como um grande salvador, como um grande, salvo as exceções, tendo em vista as devidas ressalvas, visto como um grande messias, um guerreiro que ali ia dominar tudo e era um homem enviado por Zeus, digamos assim, né? Alexandre o Grande chegou, você tem passagens dele, por exemplo, prestando culto no túmulo de Aquiles, prestando culto no túmulo, no pseudo-túmulo de Homero. Enfim, ele tem diversas relações com a Ásia Menor e ali ele plantou muitas colônias mesmo. Então, você tem essa linha cronológica com os primeiros povos indo-europeus que se assentaram naquela região. Posteriormente, você tem uma primeira grande civilização, que foram os hititas, começaram lá no Egito, lá no norte da Ásia, foram dominando todo o Levante, toda a região da Capadócia, toda a região da Galácia, e por fim se assentou e dominou toda a Ásia Menor. Séculos se passaram, você tem o início da dominação dos povos mesopotâmicos, medos, persas, assírios, que passaram em um processo imperialista e dominaram toda essa região, sobretudo porque tinha a intenção de destruir as nações gregas, né, os povos gregos, os povos helênicos. Após esse tempo de dominação, você tem a incursão de Alexandre o Grande, helenizando, criando um padrão disso, criando um padrão de povo, criando um padrão de cultura, dominando todo mundo. E posteriormente, depois de Alexandre, ali no século IV a.C., você tem o povo romano. Você tem um período muito importante, que ficou conhecido como a Pax Romana. Essa dominação da Ásia Menor por parte dos romanos começou a partir do século II a.C. No século II a.C., a Ásia Menor foi incorporada ao Império Romano. Cidades como Éfeso, Pérgamo, Hierápolis e Esmirna cresceram em importância e destacaram-se como centros culturais e econômicos da sua época. Isso foi muito importante, porque a história da Ásia Menor foi agora assentada. Alexandre o Grande deu essa helenização, essa padronização cultural para aquelas cidades, por mais que você tinha determinadas diferenças entre uma e outra, mas Alexandre o Grande deu essa padronização. E posteriormente, você tem o Império Romano padronizando não só a cultura, mas a sociedade como um todo, criando todos sob a tutela de um só império, que era o Império Romano. Todos sob a tutela de uma única bandeira e, consequentemente, usufruindo dos benefícios e dos malefícios de estarem sendo regidos por um único império, que era o Império Romano, que começou ali e foi até o século IV depois de Cristo, dominando aquela região.
A partir disso, nós entramos no segundo tópico, que aqui de fato é um contrapiso primeiro ali, e agora é o principal contrapiso que vai sustentar todas as demais lições, que é essa análise da religião, na religião e crenças na Ásia Menor. Por que eu coloquei aqui religião, as religiões e crenças? Por que eu coloquei no plural? Isso aqui é muito importante, porque você, apesar de ter esse culto grego, né, greco-romano, né, mas existem peculiaridades, como eu já citei o caso de Diana de Éfeso aqui, muito endêmicas, muito características da Ásia Menor. Você tem ali manifestações dos cultos gregos, manifestações de cultos de mistério, miscigenações de outros cultos ali menores, hititas, cultos persas, babilônicos, que influenciou muito, muito, muito. A gente vê a parte desse estudo o quanto é as cartas de João às igrejas da Ásia tratava desse tema, do tema da religião, porque era um grandíssimo problema, era muito complicado, né? Primeiro ponto aqui é a gente falar do paganismo, esse paganismo politeísta. Eu já citei o exemplo aqui da Cibele, que eu quero só reforçar. O culto a Cibele, que depois foi repaginado como o culto a Diana e Artemis ali no Império Romano, ele tinha como essa característica dessa grande mãe. Por que é importante essa citação? Porque a gente tem um culto muito patriarcal, quando a gente está falando de império grego, cultura greco-romana, né? Você tem um culto patriarcal. Apesar de você ter figuras maternas, figuras femininas muito fortes, como é o caso de Atenas, por exemplo, ou de Hera, ou da própria Diana, já citada aqui, mas elas não se comparam, elas não são maiores do que a figura dos Zeus, né? Os Zeus, ali você tem essa tríade de deuses que são mais fortes, né? Ou pelo menos não são mais fortes, mas são em ordem, em grau de hierarquia, são maiores do que os demais, sobretudo as divindades femininas, como é o caso de Zeus, Hades e Poseidon. Esses três que dominam os três ambientes da existência, que é o céu, os mares e o submundo. Apesar de, por exemplo, você ter uma deusa no mundo antigo, que era a Atenas, que era mais forte e ganhou inclusive a disputa com o seu tio Poseidon pela adoração, né, para ser a matriarca, a matrona da cidade de Atenas, numa disputa, né, entre os dois ali. Apesar disso, mas em grau de hierarquia, Poseidon era mais importante. Já na cultura, nesse paganismo hitita, a grande figura era a deusa Cibele. Essa grande mãe era um reflexo, né, de um culto mais antigo, muito influenciado também o culto indo-europeu, que tinha também essa figura dessa grande mãe, e isso se assentou muito forte na cultura da Ásia Menor, ao ponto de você ter vários templos a Zeus, vários templos a Apolo, por exemplo, templos a figuras como Dionísio, mas a figura importante, a figura principal do panteísmo pagão é essa figura matriarcal da Cibele. Isso se manifesta em uma diferenciação nos cultos ali. Cultos mais ligados ao sexo, cultos mais emotivos, com muitas nuances de um ambiente estático, né? Um ambiente de êxtase para se vivenciar as experiências religiosas, né? E também a construção de templos, né? Você tem templos, diversos templos dedicados ali. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é essa figura chamada Cibele. Ela é muito importante para a observação da religião, né? E, consequentemente, da forma em que a mulher era vista e organizada dentro da sociedade da Ásia Menor. Por que isso é importante? Porque nós vemos, por exemplo, em Tiatira um problema com uma mulher chamada Jezabel, a gente não sabe se é um nome ou se é um título, mas que essa mulher influenciou de forma negativa e arrastou muitos homens à perdição em Tiatira, uma figura feminina que causou muitos males. Você vê isso aparecendo depois, posteriormente, na carta, no livro de Apocalipse, como a grande besta, como a mulher escalarte. Você tem diversas formas ali que você vê
uma depuração, uma intenção apologética de João em lutar contra essa distorção, né, desse culto matriarcal. Isso é muito importante você entender, porque era um ambiente, apesar de ter essa figura principal, mas é importante você entender também que era um ambiente politeísta, essencialmente politeísta. Meu irmão, tinha Deus para tudo. Tinha Deus para tudo. Outro ponto importante você entender também é que era 2 pontos, na verdade, que aquela era uma região, e você aplicar com seus alunos aí, que aquela era uma região de entreposto, uma região com forte dependência comercial, né? Mas também era uma região muito sujeita a desastres naturais, até hoje. Você tem ali na Turquia, a cada 100 anos, um grande terremoto. Então, historicamente, você tem diversos relatos de terremotos que devastaram cidades inteiras. Éfeso você tem diversas vezes, Pérgamo, Esmirna, Hierápolis, Colossos, você tem diversos relatos de terremotos que devastaram cidades inteiras, né? Então, aí você vê a necessidade, essa dependência ainda maior do culto, o culto pagão, o culto politeísta ali na cidade. Professor, aqui ó, na página 10, tem esse quadrinho aqui, vai estar borradinho, mas depois você olha aí, na página 10, o primeiro quadro de subsídio de professor, aqui tem um subsídio muito rico para você aplicar na sua aula, tá? Aqui a gente faz um brevíssimo resumo da cronologia do surgimento dessa figura que é a Cibele. Aqui a gente fala sobre ela como a deusa da Anatólia, né? Você tem diversas representações que se dizem ser de Cibele em cavernas da região, tanto da Anatólia quanto na Ásia Menor, como uma parte ali posterior da Europa moderna, né? E ali você tem uma demonstração que esse culto é muito antigo mesmo, né? E sempre sendo representada como uma figura forte, figura maternal, com leopardos ao seu lado, né? Como esse símbolo de ostentando, seja testículos de bois, de touro, ou com muitos seios, né? Às vezes você tem representações delas com seios fartos, ou com muitos seios, como a representação dessa figura da prosperidade, da fartura, da bênção a partir da quantidade, né? Para uma região com muitos desastres, uma região de difícil cultivo, esse tipo de figura é fundamental e lógica. E além de tudo, você tem também um rastro, uma nuance muito próxima à deusa Ísis. Lá dos egípcios, como eu disse, os hititas, eles dominaram durante um tempo o Egito e absorveram algumas características do Egito e aplicaram nessa repaginação da deusa Magna Mater, que é essa grande mãe que foi Cibele ali. Isso é importante porque você tem inclusive representações históricas posteriores de Diana ali no século VI, depois de Cristo, 600, um dos mais importantes que a gente tem é a presença da Rubal Cibele. A Rubal Cibele era um dos ídolos que estavam ali na Caaba. A Caaba, para você que não sabe, é aquela pedra que fica em Meca, aquela pedra preta que fica em Meca e é alvo de peregrinação por parte dos muçulmanos. Essa pedra, antes de Maomé, era um alvo de peregrinação religiosa também, mas para os pagãos, para o mundo pagão. A gente está falando da Arábia, aqui do outro lado, longe. Está falando da Arábia aqui, próximo ao Monte Sinai, próximo ao Egito, do outro lado, muito distante da Ásia, mas que você tinha a figura de Rubal Cibele, que era presente ali como foco, como do panteão da Caaba, que posteriormente foi dominado plenamente pelos muçulmanos. Outro ponto importante, caminhando um pouco mais para o primeiro século, é a presença de religiões de mistérios e cultos locais. Alguns pontos são muito importantes aqui, professor. Você tem a falsa ideia de que os gregos, né, adoravam, os grecos romanos, os povos da Ásia Menor,
adorava ali esse panteão básico dos 12 deuses olimpianos e acabou. Mas isso é um erro crasso, né? Você tem, por exemplo, diversos templos, Asclépio. Asclépio é o deus da medicina, né? No mundo grego, no mundo greco-romano. Você tem diversos templos, você tem um templo ainda presente que foi restaurado na cidade de Laodiceia. Você tem lá um templo de Asclépio, que era muito presente, muito utilizado na antiguidade, porque a doença sempre foi um problema desde a queda. Então, não é de se estranhar a presença de um deus da medicina. Outra figura muito importante era a figura de Mitra, né? Esse culto romanizado, né? Essa figura romana muito forte, muito adorada dentro das legiões do Império, ela também estava muito presente ali, porque você tinha vários entrepostos militares. A já citada Tiatira, por exemplo, ela foi criada como um entreposto militar, dali da costa da Ásia Menor para o profundo do continente asiático ali, a região da Galácia, da Capadócia, um pouco mais acima, a região de Constantinopla, a Constantinopla posterior, né? Enfim, você tem esse entreposto militar e dentro da doutrina militar do Império Romano você tinha muito forte o culto a Mitra, essa figura mítica de Mitra. Além disso, você tem também diversos rituais e cultos a figuras como a Medusa, né? Que são cultos até obscuros da gente conseguir rastrear hoje, identificar, porque eles eram muito regidos, né? Em mistérios. Esses cultos órficos que eram muito presentes, cheios de mistérios, de rituais, e várias sociedades cresceram a partir disso. E nós vemos aí o quanto isso foi prejudicial para o evangelho, porque nós temos, a partir desses cultos de mistério, o crescimento, o surgimento de muitas heresias. A partir do século I, II, III, IV, depois de Cristo, até o Concílio de Nicéia, você tem diversas religiões, variantes do cristianismo, heresias que surgiram a partir da miscigenação entre religiões de mistério e cristianismo, né? Diversos. Então é importante você fazer essa abordagem sobre a figura mãe, né, presente há milênios ali naquela região, né, essa grande mãe, né, Magna Mater, presente ali na religião que modulou a religião da Ásia Menor, e posteriormente você tem esses cultos de mistério, esses cultos, essas variantes, culto a Asclépios, cultos órficos, cultos a Medusa, diversos cultos que tem ali presente. Até uma passagem bem peculiar, você tem ali em Éfeso hoje ainda, nas escavações os arqueólogos acharam, estavam escavando a biblioteca de Celso, né, que era uma das bibliotecas mais importantes do mundo antigo, ali localizada em Éfeso, e também estava escavando o templo do imperador Adriano. E eles acharam paredes duplas, né? Você tinha uma parede principal, que era a parte do templo, e você tinha um corredor escondido, um corredor oculto por trás assim, das paredes, que somente os sacerdotes do templo de Adriano, e tanto na biblioteca de Celso, tinha acesso. E você tinha nessas paredes, dessas antessalas, dessas câmaras ocultas, diversos desenhos de Medusa, receitas de veneno. Até no templo de Adriano, você tem assim, bem na entrada do pórtico do templo, você tem lá a cabeça de uma medusa, né? Era muito usada, era quase uma sociedade secreta, que inclusive você tem a encomendação, você podia, como alguém poderoso, encomendar um assassinato, encomendar um envenenamento. É bem legal, parece um filme hollywoodiano assim. Era presente em Éfeso, influenciava a alta sociedade de Éfeso. Depois, para finalizar esse segundo tópico, você tem o judaísmo na diáspora. Aqui, nós entramos propriamente no primeiro século, e assim, não no primeiro século, mas nós completamos essa peregrinação, desde ali de 1700 a.C. até os nossos dias. Nós peregrinamos, os dias de Paulo, os dias de João. Nós peregrinamos todos esses 1.700 anos, fazendo um brevíssimo relato histórico, filosófico e religioso, cultural,
para a gente entender, finalizando essa caminhada, com a diáspora judaica. Diáspora essa que começou a partir da queda de Judá e Israel, século VI, século V. Posteriormente, com as invasões romanas ali, intensificando sobretudo a partir do ano 70, com a queda de Jerusalém, intensificando completamente ali, né? Aí os judeus se espalharam, e você tem povos, comunidades judaicas presentes em todas as cidades da Ásia Menor. Não obstante, a já citada aqui passagem de Paulo em Éfeso, onde ele primeiro, como modus operandi, pregou na sinagoga durante 3 meses, não sendo aceito, sendo perseguido, foi pregar, foi ministrar na escola de Tirano, né? Esse modus operandi, ele é muito presente, ele é muito importante se observar, porque foi a partir, ele só aconteceu por causa dessa diáspora que começou ali desde a queda de Judá e Israel, e se intensificando assim a 10ª potência com as invasões de Jerusalém, culminando finalmente a partir do ano 70 na queda de Jerusalém. Amém? Eu quero destacar aqui uma citação do Udo Schnelli, que ele diz o seguinte, ó: na Ásia Menor não havia quase nenhuma cidade sem uma comunidade judaica. Centros do judaísmo na diáspora eram, por exemplo, Pérgamo, Esmirna e Éfeso, e naturalmente a já citada Tarso. Também na Grécia, ao sul da Itália e em Roma encontravam-se importantes comunidades judaicas. Por fim, a gente vai para o terceiro tópico, que vai falar sobre a Ásia Menor e o cristianismo primitivo. Depois de entender toda essa caminhada, fazer toda essa caminhada, a gente observa como o evangelho chegou, né? E eu já citei aqui, já é evidente, chegou a partir tanto da diáspora de judeus, quanto da diáspora de cristãos, né? Tanto no ano 70, tanto judeus quanto cristãos foram enxotados de Jerusalém pelo Império, né? Não obstante, a gente observar o remetente, o destinatário da carta de Tiago, né? Ele começa a carta de Tiago dizendo as 12 tribos da dispersão. Quem eram as 12 tribos da dispersão? Os judeus que foram expulsos de Jerusalém e se assentaram em todo o canto do mundo, né? Então, é importante a gente observar que o evangelho, a chegada do evangelho ali se deu a partir dessas comunidades judaicas, e a influência, a presença, seja em presença itinerante ou a presença sedentária de cristãos que começavam a pregar nas sinagogas. As 7 igrejas do Apocalipse, né, já mencionada aqui, reflete essa relevância cultural, e foi pregada foi direcionada às 7 igrejas, às 7 cidades, tendo em vista essa importância cultural de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram igrejas, cidades antes de tudo, né, posteriormente comunidades judaicas, extremamente importantes. E foi lá, nesses lugares, que Paulo optou por pregar. Por quê? Porque já tinha comunidades fortes, comunidades assentadas, que já tinham segurança dentro daquela cidade, e assim, consequentemente, o evangelho podia ser pregado de forma mais rápida e se espalhar de forma mais rápida. Nós vemos que Paulo, João e os demais apóstolos e cristãos do seu tempo acertaram, conduzidos pelo Espírito Santo, a fazerem isso. Por fim, aplique o texto, leia a conclusão e já convide os seus alunos para participarem da próxima aula. Próxima lição será focada exclusivamente na dinâmica das cartas às igrejas do Apocalipse. Eu tenho certeza que vai ser uma lição maravilhosa. Eu te espero aqui na semana que vem. Que Deus abençoe a sua vida.